fechem os microfones para que não haja interferência e vamos lá. Muito obrigada a todos pela presença desde já. Boa tarde a todos. Sob o lema Imagine o Rotary, declaro aberta a 41ª reunião do Rotary Clube da Tijuca, deste período rotário 2022-2023. Peço a todos que, respeitosamente, após o excerto do hino nacional brasileiro, saudemos a bandeira do Brasil e as bandeiras de nossa panóplia, para dar início a esta reunião. Convido o companheiro Gabriel Brito Gil para fazer o serviço de protocolo, anunciando as lideranças de Rotary International e do nosso convidado especial. Boa tarde, queridos companheiros e convidados. Quem lhes fala é o companheiro Gabriel Brito Gil, da Comissão de Protocolo do Clube, para as apresentações desta tarde, em que o Rotary Internacional é presidido pela empresária e companheira Jennifer Jones, do Rotary Club de Windsor, Roseland, Canadá. O diretor de Rotary Internacional para a nossa área é o advogado e companheiro Julio Silva Santisteban Ojeda, do Rotary Club de El Rímac, Peru. O governador do distrito 4571 é o advogado e companheiro Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Club de Nova Iguaçu. E o Rotary da Tijuca é presidido pela editora e companheira Zélia Guerra de Oliveira Costa. Destacamos também a presença do governador 2021-2022 do Distrito 4571, o companheiro Cláudio Zinger, que nos brindará com sua palestra. Para todas essas conceituadas personalidades e a presença ilustre do nosso convidado, solicito a carinhosa saudação de todos. Muito obrigada, companheiro Gabriel, por essa leitura e apresentação. E agora eu peço ao companheiro Marcelo Deodoro que nos traga a mensagem dessa semana. Companheiro Marcelo. Boa tarde a todos os presentes. Sapinho, o rei da selva. Certa vez, todos os animais de uma floresta se reuniram e decidiram fazer uma competição. Quem chegasse ao topo da montanha mais alta seria o rei da floresta. O leão se prontificou ou subiu a montanha, mas desanimou com as palavras dos demais animais. A girafa tentou, mas viu que não era tão fácil quanto pensava. Por fim, o sapinho se apresentou. E quando ele começou a subir a montanha, todos os animais riram e diziam: "Você nunca vai conseguir. Você é um pequeno sapo. Se o leão e a girafa não conseguiram, como é que você vai?" Mas o sapinho ia subindo, até que chegou ao topo da montanha. Quando desceu para ser condecorado, os animais perguntavam: "Como você conseguiu?" E o sapinho disse: "Como é? Fala mais alto. Eu não consigo ouvir. Eu sou surdo." Moral da história: o sapinho conseguiu subir porque não ouvia as críticas, as palavras de ninguém. Essa pequena história nos mostra uma verdade muito profunda.
muito importante para você que quer vencer na vida. Palavras têm poder. Devolvo a palavra à nossa presidente Zélia Guerra. Muito obrigada, Marcelo, companheiro Marcelo, pela leitura. E agora eu convido o companheiro Carlos Neves para nos falar sobre os logradouros da Tijuca. Companheiro Carlos, por favor. Obrigado, presidente Zélia. Boa tarde a todos os amigos, todos os companheiros. Vamos falar sobre a Rua Maestro Villa-Lobos. A Rua Maestro Villa-Lobos, situada no bairro da Tijuca, é um pequeno trecho que dá continuidade à Rua Afonso Pena, após o cruzamento com a Rua Adoc Lobo. Rua residencial e sem saída. Ela recebe o nome do compositor maestro, violoncelista, pianista e violinista brasileiro Heitor Villa-Lobos, considerado e descrito como a figura criativa mais significativa do século XX na música clássica brasileira. É também considerado o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Escreveu mais de 2.000 obras até sua morte em 1959, aos 72 anos de idade. Apesar de sua mãe desejar que fosse médico, seu pai, músico amador, foi quem lhe incentivou desde cedo, adaptando uma viola para que iniciasse seus estudos de violoncelo. Aos 13 anos, ficou órfão de pai e começou a tocar o referido instrumento em teatros, cafés e bailes, empreendendo desde cedo escapadas pelo interior do Brasil, que lhe possibilitou o conhecimento e absorção de todo o universo musical do nosso país. Passo a palavra à presidente Zélia Guerra. Muito obrigada, companheiro Carlos, por essa leitura e elucidação aí do nosso bairro, né? Ilustração belíssima. Peço agora ao companheiro Alexandre Melilo para prosseguir com a leitura do nosso Minuto Rotário. Boa tarde a todos. O secretário-geral de Rotary International. O Rotary, como uma organização mundial, possui uma estrutura bem definida de cargos e responsabilidades. Um dos cargos mais importantes dentro da organização é o de secretário-geral. O secretário-geral e sua equipe executiva supervisionam mais de 800 funcionários na sede mundial do Rotary, em Evanston, Estados Unidos, e em 7 escritórios internacionais, um deles no Brasil, com sede em São Paulo, o RIBO, Rotary International Brasil Office. O secretário-geral é um membro do Conselho Diretor e do Conselho de Curadores. Em agosto de 1910, a recém-formada Associação Nacional do Rotary Clubs selecionou Chesley Reynolds Perry, veterano de guerra e ex-funcionário da Biblioteca Pública de Chicago, para ser o primeiro a ocupar o cargo de secretário. Além de ser secretário com o maior tempo no cargo, Perry também serviu como editor e gerente administrativo da revista The Rotarian, a revista mundial do Rotary. Diferente da presidência do Rotary, o cargo de secretário-geral não possui um tempo fixo, e até hoje só tiveram somente 12, sendo John Heikel o atual secretário-geral e CEO do Rotary International desde 2011, associado desde 1992 ao Rotary Club de Kiev, Ucrânia, seu país natal. Devolvo a palavra à nossa presidente Zélia Guerra. Muito obrigada, companheiro Melilo, pela leitura desse Minuto Rotário. Dando prosseguimento agora, eu solicito a companheira Amália, da Costa Sena, para fazer o brado e destacar uma data comemorativa desta semana. Companheira? Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer. E a Amália também. Obrigada, Carlos. Bem-vindo, não está aí hoje, né? Não está hoje. Obrigada, viu? Bom, vamos nós. Esta semana, vamos destacar uma data comemorativa celebrada no Dia do Trabalho. Trata-se do Dia da Literatura Brasileira, data em homenagem ao aniversário de um dos mais importantes autores do romantismo brasileiro, José de Alencar.
José Martiniano de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829 e ficou conhecido por ser o primeiro escritor brasileiro a retratar o seu país exatamente como ele era, ou seja, com os personagens típicos do Brasil, como o índio e a vida no sertão nordestino. Alencar era cearense e, além de escritor, também atuava como advogado, jornalista, deputado e ministro da Justiça. Quanto aos aniversariantes da semana, registramos no dia 26, hoje, o aniversário de Michele, a esposa do companheiro Sérgio Paulo. E no dia 30, o presidente eleito Marcelo Deodoro completa mais um aniversário. Saúde, paz e prosperidade são os nossos sinceros votos. Presidente Zélia, devolvo a palavra para você. Obrigada. Muito obrigada a você, companheira Amália, pela leitura. Obrigada por mencionar estas datas de grande importância para toda a sociedade. Vamos aproveitar, então, o feriado do dia 1º, segunda-feira, dia do trabalho, do trabalhador, para colocar a leitura em dia. Bons livros não faltam. Agora, vamos dar início ao ponto alto da nossa reunião, a palestra do companheiro e governador Cláudio Zinger, e para receber o nosso palestrante na tribuna virtual Ivete de Castro Siqueira, e para a sua apresentação eu convido o companheiro Ricardo Soixê. Ricardo Soixê, já se encontra? Acabou de Sim, ele ingressar. está entrando. Alô, consegui entrar? Opa, Sim. maravilha. Está na minha vez? Na sua vez, companheiro Ricardo. Tá. Boa tarde a todos. Eu não estava sendo aceito, mas eu vou fazer as honras da casa para o nosso ilustre governador, Cláudio Zinger. Boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Soixê, classificado em Gestão de Negócios e Administração Financeira. Terei a satisfação de apresentar ao governador Cláudio Zinger, por quem fui convidado para trabalhar como diretor financeiro do Distrito 4571, na sua gestão 21-22. Cláudio Maurício Zinger é carioca, está casado com Dora Zinger, que é psicopedagoga e artista plástica. O casal tem 2 filhos, 2 filhas e 5 netos. Cláudio é entusiasta de tecnologia e é esportista amador, praticante de ciclismo, tênis e caminhadas. Possui 3 pós-graduações, uma em propaganda pela escola ESPM, outra em marketing pela PUC-Rio e em engenharia econômica pela UFRJ. Profissionalmente, trabalhou em engenharia do automóvel na General Motors, em São Paulo. Mudou-se para o Rio para trabalhar na Coca-Cola, exercendo várias funções de liderança, inclusive a gerência geral, que o promoveu com a transferência para Atlanta, sede da Coca-Cola nos Estados Unidos. Foram 26 anos de dedicação, de 1973 a 1999, na Coca-Cola. A partir de 1997, iniciou sua carreira de empreendedorismo, abrindo franquias da Multicoisas, inicialmente em Ipanema e depois no Leblon. Particularmente, recomendo visitá-las, pois tem todo o material necessário para uma casa. Isto posto, vamos falar de Rotary. Cláudio é associado do Clube Copacabana desde 2011, sendo seu presidente de 2015 a 2016. É associado honorário do Bom para Valer. Criou e presidiu por 3 anos a Comissão Distrital de Recompensas Globais do Rotary. Foi membro por 4 anos da Comissão do Programa de Intercâmbio de Jovens, foi presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública de 2018 a 2019. Participou de vários treinamentos e convenções do Rotary, tanto no Brasil quanto no exterior. Finalmente, foi o nosso governador de 2021 a 2022, exercendo o cargo com competência e maestria, e atualmente é vice-governador. Passo a palavra ao ilustre companheiro Cláudio Maurício Zinger. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos
Pela sua boca, eu até acho que eu sou alguma coisa, viu, Ricardo? Obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo bom para valer de ter feito esse convite. Eu gosto muito desse clube, vocês sabem, eu tento participar ao máximo que eu consigo e para mim é uma honra poder falar para vocês nesse momento. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que, na verdade, é um guia. Eu gostaria muito de interagir com vocês mais, mas o tempo é limitado e as regras são que, no final, vocês, por favor, conduzam 3 perguntas ou opiniões ou contribuições. O meu e-mail vai logo em seguida, no final, e o meu Zap também. Então, quem quiser fazer alguma colocação, alguma crítica, alguma pergunta, por favor, fique totalmente à vontade, porque eu vou estar mais do que feliz em interagir com todos vocês. Obrigado novamente, obrigado, presidente Zélio, obrigado, Jope, obrigado, obrigado a todo mundo, todo o presidente, meu companheiro em armas, Marcelo Teodoro. Ele ficou todo feliz, está vendo que eu falei com um amigo em armas, ele ficou todo feliz. Então, gente, eu vou compartilhar com vocês essa tela. Eu gostaria que alguém me sinalizasse com o tempo, à medida que eu me aproximasse do final, por favor, tá? Eu não vou conseguir enxergar o rosto de cada um de vocês, então as expressões de vocês vão me fugir. Então, por favor, me chamem a atenção pelo chat, alguma coisa, quando precisar haver uma interrupção, ou mesmo por voto, né? Claro. Então, mais uma vez, obrigado. Vamos tentar falar um pouquinho sobre as atribuições da governadoria, do governador distrital, melhor dizendo, tá? E sua equipe. Então, vamos em frente. Usando essa imagem, que é bastante conhecida, eu tento fazer uma correlação da forma que a gente pode enxergar a estrutura do Rotary como função, né? É um corpo com seus membros, a sua cabeça, e na cabeça, evidentemente, o Rotary International, dando uma direção para a gente, emitindo a estratégia e fazendo a capacitação. Como distrito, e aqui eu coloco o 4571 porque é o nosso, resta a função de apoio, coordenação e capacitação e potencialização aos Rotary que estão em vermelho, porque eles são realmente os agentes da mudança na sociedade. Qualquer outro elemento da estrutura do Rotary apenas participa, não é agente. Vocês, do Rotary Club, nós dos Rotary Club, somos os verdadeiros agentes. Aqui mostra um pouquinho o fluxo da informação, como é que ela transita de um lado para o outro, e vice-versa, né? Ela vai também do Rotary Club para o distrito, para melhoria da sua função. Aliás, era um dos pontos da nossa visita oficial. Eu pedia que sempre contribuíssem com aquilo que o distrito pudesse ser melhor, salientando que as visitas foram todas elas virtuais, né, em função da situação de saúde mundial. Aqui eu faço uma pequena referência. O companheiro bem-vindo, o governador bem-vindo, está na sala? Não, hoje não, governador. Que pena. Eu fiz essa imagem em homenagem a ele. Esse quadrinho da direita, que mostra o mapa original do nosso distrito, como ele foi concebido na comissão de distritamento, ele mostra esse contorno preto, que é o contorno limítrofe pelo norte, pelo estado de Minas Gerais, pelo oeste, na fronteira com Jacareí e Guararema, ao sul, com o Oceano Atlântico, e embaixo todos os clubes que, na época, compunham o nosso distrito. E a linha que tem no centro, em homenagem ao Luiz Eduardo Correia Lima, que está aqui com a gente hoje, é o nosso querido Rio Paraíba do Sul, fonte de água para todos esses municípios, inclusive para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu coloco aqui uma homenagem ao bem-vindo Augusto Dias, nosso governador, porque foi ele que desenhou esse mapa com a ajuda de um profissional, e foi o primeiro mapa do distrito 4571, como a gente concebeu ele lá na Comissão de Distritamento. Eu queria só fazer um parênteses, aqui, novamente, um loas ao Jope Padrão, nosso governador Jope Padrão, meu amigo pessoal. Ele era membro da Comissão de Distritamento, quando ela foi concebida, e lá pela 4ª reunião ele percebeu que eu deveria participar também.
E como havia um número limitado de participantes de cada um dos distritos que se juntavam, 4.600 e 470, ele abdicou, vejam só a grandeza do governador João Pé Padrão, ele abdicou da sua participação para que eu pudesse participar da comissão de distritamento, e eu serei eternamente grato, porque, na opinião dele, eu concordo, quem teria que executar as decisões daquela comissão seriam os governadores que sucederiam. Então, mais uma vez, agradeço aqui agora publicamente. Daquele desenho produzido pelo governador Bem-vindo Dias, surgiu esse que tem muito mais detalhes. Ele até já foi modificado, porque tem algumas regiões que hoje estão em cinza, aqui estão em cinza, que já têm atividade rotária. Acho que a Valença é um dos casos, e mais outros municípios têm também. Conservatória, com certeza, e talvez outros que têm atividade rotária. Paraty, com certeza, Mangaratiba, e alguns outros que foram sendo abertos esse ano. Do lado esquerdo, vocês veem que, para cada uma dessas regiões, a gente criou, na verdade, uma função de diretor regional. Então, a cada um desses elementos, inclusive o Pedro Calveiro está aqui presente, que era o diretor distrital da região A, cabia, de fato, administrar as suas regiões. Evidentemente, apoiado pela governadoria, né, pela equipe distrital, e pelos seus governadores assistentes, que eram subordinados a ele naquela ocasião, naquele período. Então, as cores se definem da seguinte forma: as cinza claros são regiões que, naquela ocasião em que foi concebido esse mapa, não havia atividade rotária. E aqui o roxo é a região A, o roxo claro a região B, o marrom é a região C, o azul claro é a região D e o amarelo é a região E. E essas regiões praticamente se mantêm alteradas, apenas os municípios trocaram de cor porque passaram a ter atividade rotária. Aqui um pequeno exemplo da estrutura organizacional que a gente montou para poder realizar o nosso trabalho, sendo que tem duas coisas que eu gostaria de salientar: a participação de Bem-vindo Dias, João Pé Padrão, Ricardo Sochi e Sérgio Carvalho, desse clube, que tiveram uma participação assim valiosíssima na administração do distrito naquele período. E do lado direito, em verde, uma coisa que eu considero a função mais importante do governador distrital, que é dar apoio, fazer aquela função que eu mencionei no primeiro slide, dar apoio aos Rotary Clubs através daquela estrutura que a gente falou um pouquinho antes, né? Na cabeça aqui em vermelho, vocês conseguem ver o meu mouse? Aqui na cabeça em vermelho, o diretor distrital... Mais alto, está muito baixo, meu amor. É o quê? Está baixo, fala mais alto. Fala mais alto. Não sei como é que faz isso. Tem que aprender a falar mais alto. Eu não sei falar mais alto. Mas está dando para ouvir, pelo menos, para compreender? É ótimo. Então, tá bom. Desculpem aí, é a minha incapacidade de falar mais alto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu aumentei ao máximo aqui o volume da voz. Melhorou um pouco? Bom, em suma, gente, aqui, mais uma vez, aqui nesse conjunto de funções do lado direito, em cima em vermelho, o diretor regional, aqui uma pequena equipe ligada diretamente a ele, e quando eu digo ligado a ele, eu digo funcionalmente, porque tecnicamente estaria ligado à governadoria, como, por exemplo, alguém que estivesse fazendo o planejamento estratégico estaria ligado, evidentemente, ao diretor distrital de planejamento, que era o governador João Pé Padrão, a quem eu agradeço. E assim sucessivamente. Havia uma pessoa com a função de Fundação Rotária, ligada ao diretor distrital, o Pedro Durão, que também está aqui conosco, agradeço a presença. E aqui, na primeira linha, os governadores assistentes e, em seguida, os presidentes dos Rotary Clubs assim subordinados. E assim a gente tentou organizar a coisa e com relativo sucesso.
Há uma função muito importante, é a gestão financeira. E aqui, eu mais uma vez saliento o Ricardo Socher, que teve a gentileza de fazer a apresentação. O Ricardo foi o diretor distrital de finanças e também o primeiro tesoureiro da Associação dos Rotary Clubs. Eu não sei se é do conhecimento de todos, todas as finanças do distrito são administradas através da Associação dos Rotary Clubs. É ela que recebe as contribuições mensais, as per capita distritais, acumula o caixa e efetua os pagamentos que são necessários para a condução da função. Então, essa associação é naturalmente por estar presidida pelo diretor distrital em função, em atuação. Naquele período, eu, nesse momento, o governador Fávaro, e o Ricardo Socher não só preparou o orçamento muito restrito, que a gente estava passando por uma pandemia e os dinheiros estavam escassos, como também não só preparou, como também administrou esses recursos com mão de ferro. Eu confesso a vocês que é desagradável ter alguém controlando as suas despesas, mas, no caso, foi extremamente útil porque a gente conseguiu cumprir um orçamento praticamente 100%. A gente utilizou muito pouco, até porque tivemos atividades extraordinárias, como custo custos extraordinários. A gente teve a presença do presidente Sacramento, acompanhado do Mário César e seus respectivos cônjuges, e a gente não tinha verba orçamentária para isso. Então, a gente teve outras despesas também, que não cabe aqui salientar, e essas despesas foram cobertas dentro do orçamento por aquele ajuda fundamental e dito do Ricardo Socher. E a outra atribuição dentro dessa atribuição 4 é a prestação de contas. O governador tem a obrigação de, através da sua equipe de finanças e do contador contratado, produzir documentos e submetê-los aos Rotary Clubs para que eles avaliem e julguem se as contas estão adequadas e votem. E esse voto, então, agora, casualmente, vai ser levado ao dia 4 de maio de 2023, durante a Assembleia da Associação do Rotary Clubs. Cada clube tem o seu voto, já deve estar sendo encaminhado, porque a data limite é 27, hoje é 26, então amanhã é a data limite para entregar os votos individuais de cada clube. E depois disso a gente vai saber o resultado da votação, se foi a maioria favorável ou não a essa prestação de contas. Outra função que eu considero extremamente importante, talvez a mais importante, é a capacitação. Né? Quer dizer, a gente chama de capacitação em Rotary, na verdade é educação. Se vocês me permitem, eu vou passar para vocês um videozinho muito curto, 2 minutos e pouco, mas que exemplifica muito bem o que eu estou falando sobre. João e Kim nasceram em 21 de junho de 1970, dia em que o Brasil ganhou a Copa do México. Os pais de Kim eram professores, os de João também. Kim sempre estudou em escola pública, João também. Kim ama futebol, João adora. Kim é da classe média na Coreia, João, idem. Hoje, Kim e João trabalham na mesma empresa. Kim é engenheiro, João não chegou a terminar o ensino médio. Kim trabalha na sede da multinacional e é chefe do João, que trabalha aqui no Brasil. Onde os caminhos de Kim e João se separaram? A cegonha deixou Kim na Coreia do Sul, João no Brasil. Em 1960, a renda per capita na Coreia era metade da brasileira. Em 1970, eram parecidas. Hoje, na Coreia, ela é 3 vezes maior do que aqui. Como as vidas de centenas de milhões de Kims e Joãos tomaram destinos tão diferentes em poucas décadas? Educação, educação, educação. O país dos Kims investiu no ensino público básico, de qualidade e acessível a todos. O governo coreano gasta quase 6 vezes mais que o brasileiro por aluno do ensino médio. Na Coreia, um professor de ensino médio ganha o dobro da média dos coreanos. No Brasil, não chega nem na média.
Com isso, os KINs estão sempre entre os primeiros lugares nos exames internacionais de estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Muitas vezes, em primeiro lugar. Os Joãos, melhor nem falar. A Coreia do Sul é o país com maior percentual de jovens na universidade, mais de 70%, contra só 13% no Brasil. Ela forma 8 vezes mais engenheiros que nós. Com um detalhe: a Coreia gasta menos com cada estudante universitário que o Brasil, mas forma 4 vezes mais PhDs per capita que nós. Neste ano, os pais de Kim vieram para a Copa do Mundo no Brasil. O pai de João não conseguiu pagar os ingressos. Eles não ganharam a Copa do Mundo, mas nós também não. Eu interrompo assim brevemente, porque eu já assisti esse filme pelo menos umas 58 vezes. Vocês podem imaginar. Esse filme, para mim, ele é muito impactante. Ele é muito impactante. E eu fico emocionado até hoje, depois de 50 e tantas vezes tendo assistido o filme. Eu acho, e acho que ninguém aqui vai discordar, de que a educação é a pedra fundamental de qualquer sociedade. Então, a gente não pode considerar... Aqui eu tenho educadoras, na Dória educadora, eu tenho outros educadores em sala. A gente não pode esquecer que em outro ele não pode ser diferente. A gente chama de capacitação, como eu disse, mas é educação, é educação e educação. E a gente fez investimentos muito pesados numa época em que a gente estava começando a aprender a usar o Zoom para fazer treinamento. A gente inventou o máximo que pôde, a gente criou salas temáticas, a gente fez a Assembleia Digital de forma virtual, o governador Pedro Durão participou, o governador BNB participou, o governador João Padrão conduziu a sua sala, e a gente obteve um sucesso, diria, parcial, talvez. Talvez não tenhamos conseguido fazer tudo que a gente queria, e, evidentemente, vocês sabem disso melhor do que eu, a gente só aprende depois que erra, né? Então, na medida que a gente ia conduzindo a gestão do distrito, a gente ia percebendo os erros que havia cometido, até na capacitação. Eu talvez tivesse feito alguma coisa diferente naquele momento. Então, vou voltar a dividir a tela com vocês. Conseguem ver a tela cheia agora de novo? Sim, conseguimos. Então, capacitação. Missão principal da governadoria, porque na medida em que a gente torna os Rotary Clubs competentes, a função da governadoria passa a ser secundária, como deve ser, né? Ela não tem papel algum de comandar o distrito. O governador João Pedro gosta muito de chamar a atenção. O distrito não é o distrito não é um clubão, são palavras dele, e eu concordo com ele. Então, a gente, como eu disse, fizemos grandes esforços, grandes investimentos na realização dessa. Nós tivemos salas de até 500 pessoas para certos eventos. As diretorias regionais eram responsáveis pela condução dessas salas temáticas, apoiados nos especialistas digitais, algum deles eu já mencionei aqui agora há pouco. Falando um pouquinho de atribuições, nós temos, a governadoria, ela tem responsabilidades em níveis distritais, regionais e nacionais. E aqui eu coloquei algumas imagens das atividades que a gente desenvolveu no período 21-22, e eu coloco aqui em verde, do lado esquerdo, uma que eu considero muito importante, que é a participação do governador no Colégio de Governadores, que a gente carinhosamente chamou no WhatsApp de colegos. Ao mesmo tempo que nós somos o Colégio de Governadores, também deveríamos ser colegas, ou colegos, né? Uma liberdade de expressão. E é uma função, acho que, muito importante no sentido de integrar a ação dos governadores, até porque o Colégio de Governadores é um órgão consultivo estatutário da Associação dos Rotary Clubes. Então, nesse papel, cabe ao governador usar esse conhecimento acumulado
dos governadores que já exerceram essa função. Então, aqui, só para mencionar algumas pessoas, nós recebemos o governador, o presidente Checa Meta, aqui num jantar de gala, numa reunião temática. Nós desenvolvemos um projeto chamado de Escolha Cidadã. Ele não está no ar ainda, quer dizer, ele está no ar no nosso distrito. Não vou me estender sobre isso. A gente desenvolveu também uma ferramenta chamada Bingo Pro, que está em processo de implantação. Nós tivemos, infelizmente, que cuidar de Petrópolis. Nós conseguimos um subsídio global para desastres no valor de $25 mil pelas mãos do governador Pedro Durão, a quem eu agradeço. E isso foi uma coisa espetacular, porque a gente teve a ideia, assim que o presidente Checa Meta saiu do Rio de Janeiro, embarcou no avião para São Paulo, a gente conversou, o governador Pedro Durão e eu, e 27 horas depois da nossa conversa, a Fundação Rotária aprovou $25 mil para Petrópolis. Demorou um pouquinho por causa da burocracia, mas na semana seguinte esse dinheiro estava na mão do Rotary Club de Petrópolis, que foi quem administrou esses recursos. Nós tivemos também o Descarte Solidário, ele foi contratado, ele foi formalizado aqui à direita embaixo. Vocês já devem conhecer esse programa. O Descarte Solidário foi desenvolvido em Volta Redonda, e hoje ele é formal entre o Rotary Club de Volta Redonda, o distrito, a GNC, que é a empresa de descarte, e a Green Electron, que é o braço de reciclagem da ABNI, Associação Brasileira da Indústria de Eletrônica. O planejamento da conferência distrital foi uma coisa muito interessante. A gente montou uma pequena equipe de conteúdo, porque a gente não queria cair naquele lugar comum de falar sobre as mesmas coisas através das mesmas pessoas. Então, a gente criou um conteúdo diferente. As palestras estão todas aqui listadas, nem quem as realizou. A abertura foi feita com o Ronaldo César Coelho, falando sobre Açores, que foi onde a gente teve a reunião. O Adriano Valente, governador, hoje ele é presidente da BTRF, falou sobre a vida e a obra de Albert Sabin. O efeito maléfico das campanhas antivacinais, com um aluno da Uni Açores. A preservação da paz, com o Rubem Cooper, o ex-embaixador. Evitando catástrofes, com Marcelo Simas, que é do Rotary Club do Rio de Janeiro. Inovação pela executiva da Embraer, a Rita. Empreendedorismo pelo Sebrae Rio. E, finalmente, deveria ter havido uma apresentação feita por mim mesmo, mas acabou não sendo por causa de restrições de horário. E, no final, inesquecível, o baile chamado Transformando Vidas com Diversão, que foi realmente uma coisa muito marcante, muito divertida. Quem esteve, eu acho que apreciou muito e acho que fica na nossa memória. E, chamando um pouquinho de atenção, isso foi o que aconteceu lá em Açores, eu não vou me dar detalhes. O que eu vou me ater um pouquinho mais é para falar por que a gente escolheu o tema do café para Albert Sabin. Porque o Rotary Internacional tem como companhia principal já há muitos anos a campanha de vacinação contra a poliomielite. E o lema do período passado foi servir para transformar vidas. Então, com a ajuda magistral de Dora Zinger, a quem aqui eu agradeço mais uma vez publicamente, a minha mulher, ela me disse o seguinte: Cláudio, eu acho que não existe ninguém que tenha contribuído mais, tem sido urgente da transformação tão importante quanto o cientista Albert Sabin. Na hora a gente concordou com tudo isso e desenvolvemos a nossa conferência distrital baseada nesse tema e criamos esse slogan, o café para Albert Sabin. E nos troféus, e aqui eu estou finalizando ao dizer isso, a gente gravou essa mensagem. O cientista Albert Sabin, o seu papel de agente de transformação na vida de milhões de pessoas no mundo, por causa do seu conhecimento, sua dedicação e seu altruísmo. Lembrando aqui que ele não cobrou um centavo pela patente da vacina que ele havia desenvolvido. E aqui, por último, por tudo aquilo, nunca mais uma criança sofrerá de doença tão terrível. E aqui, mais uma vez, agradeço a vocês, deixo aqui o meu telefone, meu zap, meu e-mail. Eu ficaria muito grato se algum de vocês quisesse entrar em contato comigo com colocações ao seu bem entender. Muito obrigado, então, a todos.
a todos. Muito obrigada, governador Cláudio, por essa exposição, foi maravilhoso mesmo, muita coisa trazendo aí novos conhecimentos, né? Eu não vou tomar o tempo das pessoas que querem interagir com você, já vi mãozinhas levantadas, então eu peço ao companheiro Gabriel que faça a interação entre os participantes e você. Obrigado, presidente Zélia. Dando início às intervenções dessa tarde, eu passo a palavra ao querido companheiro Serafim. Boa tarde, companheira presidente, boa tarde, governador, palestrante, companheiros e companheiras. Meu nome é Serafim Carvalho Melo, associado representativo ao Rotary Clube de Cuiabá. Minha classificação é Geologia, Produção Mineral, governador 2010-2011. Governador Cláudio, parabéns pela apresentação, mas eu gostaria de verificar com o senhor quanto a recursos financeiros no distrito. O senhor falou da prestação de contas aos clubes. Isso é só das per capitas ou também das verbas oriundas do RI? Elas são divulgadas no âmbito do distrito? As verbas do RI, elas se atendem a cobrir despesas pessoais do governador, com viagens, estadias, alimentação durante as visitas aos Rotary Clubs. Então, isso não é parte da prestação de contas. Eu já prestei contas, eu digo isso porque foi feito por mim pessoalmente. Eu prestei contas ao Rotary Internacional, já devolvi o excesso que havia repartido na conta, e esse assunto ficou encerrado, ele se encerrou em si mesmo, né? Eu recebi diretamente do Rotary Internacional e aí eu devolvi o saldo. A prestação de contas a que eu me referi agora há pouco é da associação em si, que sim trata das verbas distritais, ou seja, das per capita distritais, que são, sim, contribuição feita por cada um rotariano aos seus clubes e os seus clubes ao distrito, através da associação, como eu mencionei. O distrito não tem CNPJ e a gente usa o CNPJ da associação para manobrar esse dinheiro. Então, a prestação é dos dinheiros dos rotarianos e rotarianas através dos seus clubes, através da associação. Mas, governador, só insisto, o distrito, os companheiros do distrito, eles sabem quanto o governador recebe do RI para fazer essas despesas? Sim, é sim. Divulgado? Está na prestação de contas, no DRE da prestação de contas está lá divulgado, e também está lá informado que esse dinheiro, o saldo desse dinheiro foi devolvido ao Rotary Internacional. Sim, a resposta é sim. Obrigado. Agradeço ao companheiro Serafim pela intervenção. Para darmos prosseguimento, agora eu passo a palavra ao companheiro Marquinhos. Boa tarde, companheiros, companheiras, presidente Zélia, meu grande amigo, posso fazer assim, João Padrão, sempre me convida para a reunião de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Quando eu recebi esse convite do Joper lá, com o tema, fiquei bem ansioso, como disse, entrei na reunião ontem, um dia antes, porque o tema me atraiu muito, porque eu sou o governador indicado para o meu distrito, 4510, para o ano rotário 25-26. Eu queria, então, parabenizar o governador Cláudio aí, pelo brilhante trabalho, e ele disse uma coisa que eu penso como ele, nós aproveitarmos sempre a experiência dos governadores que já passaram. Eu vejo aqui a presença do nosso governador 81-82, Dalto de Almeida Campos, é o decano do nosso colégio de governadores aqui do distrito 4.510. Então, realmente, acho que nós temos que aproveitar essa grande experiência do pessoal que passou. Todos os governadores passaram aí, deram o melhor de si, e temos que aproveitar isso. Mas, governador Cláudio, realmente o seu trabalho aí apresentado foi brilhante. Eu queria saber o seguinte, mesmo com todo esse trabalho aí que foi feito, o senhor deixou a governadoria assim com um sentimento, puxa, eu gostaria de ter feito mais isto e não consegui? Ficou alguma coisa sem fazer?
Essas coisas se fazer. A começar pelas visitas, né? As visitas a gente se limitou a fazê-las. Fizemos todas as visitas a todos os clubes do distrito. Eram 103 na ocasião, hoje são mais. Graças, talvez, a um pouco do que a gente falou e discutiu e planejou no período passado, a gente foi possibilidade de executar, mas a gente planejou muito, junto com os Rotary Clubes, através dos diretores regionais e da equipe distrital. Hoje, eu não sei o número correto, se alguém sabe, me ajude, deve estar em torno de 106 ou 107 Rotary Clubes, além dos Rotaract e além dos Interact. De Rotary Clubes, incluindo os satélites, deve estar indo aí a 106, 107. Alguém sabe me dizer com precisão? Bom, eu não sei. Depois a gente pode apurar isso, eu posso informar vocês, porque nesse momento eu não tenho informação. Mas, como eu lhe disse, governador Futuro Marquinhos, uma das coisas que eu poderia ter feito melhor era a capacitação dos governadores assistentes. Eu lamentei que eu só descobri uma verdadeira função para eles, que é verdadeiramente a interface entre o Rotary Club e o distrito, e a equipe distrital, e isso não foi dito na capacitação deles. E deveria ter sido muito reforçado. Na verdade, o governador assistente ele não é obrigado a saber tudo, até pelo contrário, mas ele é obrigado a saber onde buscar a informação. Surgindo uma dúvida no Rotary Club sobre a sua supervisão, ele deve ser competente e saber onde buscar a informação para esclarecer a dúvida. Isso foi uma falta que eu senti deveria ter feito e não fiz. E quando eu descobri que deveria ter feito, já era tarde demais. Muito obrigado. E isso contribui mais uma vez. No próximo final de semana teremos o PECTS aqui do nosso distrito. E eu justamente vou falar para os governadores assistentes. Já vou ficar de olho nisso aí que o senhor comentou. Muito obrigado. Eu agradeço a cada um dos companheiros pelas intervenções. Sejam sempre muito bem-vindos. Agradeço ao palestrante. Não tendo mais nenhum inscrito, eu devolvo a palavra à presidente Zélia Guerra. Presidente Zélia. Muito obrigada. Muito obrigada, companheiro Gabriel, pelas interações entre os participantes e o governador. Eu agradeço ao governador, companheiro Cláudio Zinger, mais uma vez, solicito aí uma salva de palmas a ele pela brilhante palestra. Esse videozinho que você disse aí, assistir 50 vezes, foi a minha primeira e foi muito elucidativo, foi maravilhoso. Eu acho que é sempre bom a gente trazer esse tipo de informação, né? Interagir com as pessoas com histórias, com novidade, com vídeos, isso marca, né? Marca a informação, fixa a informação. É isso, governador. Então, eu agradeço mais uma vez pela sua mensagem, oportunidade do tema. Opa! Meu diploma, não esquece meu diploma. Não, pode deixar. Entrego a você agora virtualmente o certificado de reconhecimento entre o Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, o Bom Pra Valer, tem a honra de outorgar este certificado de reconhecimento ao governador 2021-2022 do Distrito 4.571 de Rotary International. Governador Cláudio Maurício Zinger, pela sua brilhante palestra sobre o tema As atribuições do governador distrital, quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para as construções de pontes de amizade e cooperação entre as pessoas. Em breve, este certificado estará nas suas mãos impresso. Muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria que você dirigisse a nós suas últimas palavras e continuasse conosco até o final da nossa reunião. Olha, mais uma vez, o que eu tenho que fazer é agradecer aí pelo convite, pela atenção de vocês. É sempre um prazer ter essa plateia tão seleta. Agradeço a todos que vieram. Tem gente aqui de Guararema. Imagine o trajeto para chegar de Guararema, que é aqui. Obrigado, Pedro Calvila, meu diretor regional. Muita gente aqui da equipe distrital, não vou mencionar mais nomes. Agradeço a todos vocês por tudo que vocês fizeram para a gente alcançar o sucesso. Agradeço a todos vocês pela hospitalidade e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez.
E aí, então, dando continuidade à nossa reunião, mas antes disso, vou completar uma informação que ficou faltando, mencionar que no dia 28 agora de abril é aniversário do filho da nossa companheira Selmara Castro, Fabrício. Então, parabéns a ele também. Companheira Selmara, a gente está sempre correndo atrás, né? Então, é isso. Aconteceu, desculpa. Bom, vamos aos acontecimentos da semana. No dia 17, o companheiro Joper Padrão esteve no 1º Batalhão de Polícia do Exército, acompanhado de Henrico Paoli, ou Pauli, não sei, gerente executivo local da Tijuca, da Prefeitura do Rio de Janeiro. À noite, a companheira Selmara Castro palestrava no nosso clube afiliado, Rotary Clube do Rio de Janeiro, Grajaú, presidido pela querida Maria Lúcia Schneider, sob o tema RILA. A companheira Selmara Castro, com sua explanação, esclareceu vários pontos e já temos a certeza de que para o próximo RILA contaremos com a participação de outros clubes aqui no Rio de Janeiro. Parabéns, companheira Selmara. Eu e o companheiro Marcelo Deodoro estivemos presentes. No dia 18, a manhã foi intensa e com muitas visitas. Eu, o companheiro Marcelo Deodoro e a companheira Simone Leitão estivemos na Ótica Tijuquinha para entregar a Adilson Dantas o seu certificado e o certificado dos voluntários no projeto Para Te Ver Melhor, e alinhar também a continuação do projeto. De lá partimos para a Escola Municipal Leitão da Cunha para a entrega também dos certificados de participação da escola, representados pela diretora adjunta e coordenadora, já levando informações sobre essa continuidade. O destino seguinte foi Sodalício da Sacra Família, ao encontro da irmã Graça, que nos recebeu calorosamente. A irmã Xisley, já sabedora do meu envolvimento com a Rio Ecopet, guardava para mim uma sacola cheia de tampinhas. Estamos articulando a implantação de um ponto de coleta lá no Sodalício, através da irmã Xisley, que ainda nos proporcionou um maravilhoso momento com as internas que, ao piano, tocaram músicas do seu repertório e com elas soltamos a voz, dançamos e nos aproximamos um pouco mais. Obrigada, irmãs, por essa acolhida. Ontem foi aniversário do Sodalício também, com missa e tudo. Infelizmente, não pude comparecer mais, fui representada pelo companheiro Marcelo Deodoro e companheiro Joper, que lá estiveram. E seguimos para mais um evento, atendendo ao convite do comandante tenente-coronel Gustavo Lima e dos integrantes do 1º Batalhão da Polícia do Exército. Participamos da formatura da tropa em comemoração ao Dia do Exército. Como presidente, representei o clube juntamente com os companheiros Marcelo Deodoro, Joper Padrão, Simone Leitão e Eliane Garcia. Assistimos à belíssima apresentação e participamos também de saboroso lanche. À noite, o companheiro Joper Padrão participava da reunião promovida pelo Programa de Capacitação do Distrito 4.720, para os dirigentes 2023-2024, a convite do governador Rafael Bulhosa, da companheira Gisele Castro e do governador eleito Evandro Valente, evento que tratou do tema Juventude. Na quarta-feira, enquanto decorria a reunião, os companheiros Joper Padrão e Bem-vindo Augusto Dias participavam da reunião do nosso clube Padrinho, o Rio de Janeiro, que teve como tema central a revista Rotary Brasil, de onde eles são agora participantes. Companheiro Bem-vindo e agora companheiro Joper. Na quarta-feira, enquanto, finalizada a nossa reunião, o companheiro Marcelo Deodoro partiu para a plenária ordinária do Conselho Distrital de Saúde da Grande Tijuca, onde foram apresentadas as necessidades de medicamentos da região. Na quinta-feira, acontecia a conferência do Distrito 4.720, do companheiro Fernando Quintela, registrada a presença na telinha da companheira Amália da Costa Sena, e pelo YouTube eu assistia durante as 2 primeiras horas. No sábado 22, data do descobrimento do Brasil, o companheiro Marcelo Deodoro participava da reunião da União Comunitária, grupo que envolve líderes sociais de várias comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Rocinha, Santa Marta, Cidade Alta, Cruzada, São Sebastião, Santo Amaro, Comunidade Indiana Tijuca, Rio Comprido, Mineira, Complexo do Lins, Tavares Bastos, Santa Teresa, Ladeira dos Tabajaras, Guararapes, Cerro Corá. Depois seguiu para o Rio Comprido para tratar sobre políticas públicas na cidade do Rio de Janeiro. E assim colocamos as nossas notícias em dia e as nossas ações continuam. Semana que vem tem mais, com certeza.
Estamos nos minutos finais desta reunião. Eu peço, então, ao companheiro Gabriel Gil, protocolo, que nos apresente a estatística desta semana, desta reunião. Muito obrigada. Presidente Zélia, queridos companheiros e convidados, informo a todos que durante a reunião tivemos a participação de 34 pessoas. Ela foi gravada e também ficará disponibilizada no nosso canal do YouTube. Obrigado mais uma vez à presença de todos. Muito obrigada, companheiro Gabriel. Para finalizar, faço a leitura de uma frase do fundador do Rotary International, Paul Harris. Estudemos a vida como estudante da teoria atômica estuda um elétron, como um astrônomo estuda as estrelas, e como não nos é dado saber de onde viemos e para onde vamos, sejamos fiéis à convicção de que o objetivo infinito é indulgente e merece nosso apoio incessante. Com esse pensamento, eu declaro encerrada essa 41ª reunião do ano rotário 2022-2023 do Rotary Clube da Tijuca, o Bom para Valer, com a certeza de contar com a presença de todos vocês na próxima quarta-feira, dia 5 de abril, quando receberemos na tribuna virtual Ivete de Castro Siqueira a companheira Érica Roriz, que falará sobre o tema A Criação do Projeto Coisas de Meninas. Agradeço a todos a presença de todos e, após os acordes do hino à bandeira, peço que saudemos a bandeira do Brasil e as bandeiras de nossa panóplia. Zélia, meus parabéns pelo palestrante, que foi maravilhoso. Obrigada, Ivone. Companheiro Gabriel. Muito obrigada a todos. Podemos abrir para mais um momento de companheirismo entre nós.